Basicamente são duas séries. O tema central é a circunferência e fiz estas duas séries a partir de desenhos que passam de livros para depois para outros formatos ou noutros suportes. Em relação ao trabalho geométrico, eu não tenho pretensões quaisquer a que o exercício geométrico seja correto. Anteriormente já tinha uma série baseada em estruturas antissísmicas e depois tento imaginar, de forma abstrata, obviamente, o que é que será uma estrutura no espaço, ou por trás de uma parede, ou o que é que estará por baixo da terra, e vou materializando isso num desenho. Por consequência vieram estas séries. Daí que trabalho parte do processo é feito no chão, para controlar a mancha. Alguns têm colagem e depois vou tapando essas tais camadas que, por metáfora do que é que poderá estar para lá de um espaço. Destas duas séries, destes desenhos, por repetição, a partir dos blocos, a partir dos cadernos, comecei a trabalhar nestes, com alguns recortes, mesmo a parte das dobragens do papel, para mim assumo também como desenho, como se fossem dobragens cartográficas. Aqui acabo por fazer sempre uma intersecção de linhas a partir da projeção da circunferência, algumas delas com 45 graus, representação da perspectiva. Portanto, aqui por baixo há alguns desenhos de estruturas que depois, quando eu vou pintando, vou apagando alguns desenhos, outros deixo à vista propositadamente. Em relação à circunferência, dentro da nossa história, em tempos as cidades foram muralhadas, o próprio planeamento urbano, no início as casas também seriam de forma circular e vieram dar forma, em termos de planeamento urbanístico, ao retilíneo. Portanto, nesta sala aqui, e começando por aquele que eu disse que tinha sido o primeiro das séries, esta tela, tenho duas telas apenas, aqui por trás com suporte de madeira. Esse suporte de madeira e estes dois de tela não têm essas camadas de papel e de recortes e de desenhos de estruturas, têm apenas só o jogo da sobreposição da circunferência. Estes trabalhos mais pequenos são de outra técnica, são tridimensionais, também têm várias camadas. Portanto, aqueles em pintura ou sobre tela ou sobre vinil têm várias camadas, quer de tinta, quer de outros suportes, papel, etc. Aqui as camadas já são tridimensionais, mas com madeira, cartão. Alguns destes cartões recortados com forma circular vêm de jogos e em termos de geométricos são mais ritmados porque têm formas poligonais misturadas com a circunferência. Não diria todos, mas alguns deles têm também uma intersecção sempre a 45 graus, para essa representação, de uma ilusão mais perspectivada. Trabalho no chão. Neste caso, é quase como se fosse um trabalho de modelismo, porque eu desmonto as peças todas, tenho as peças todas separadas, ponho tudo no chão, algumas corto, outras mando cortar a laser e outras são que eu aproveito, tal como tinha dito, estas formas circulares vêm de jogos, ou do vazamento dos jogos, e ponho tudo no chão com várias peças e depois começo a fazer jogos entre essas peças nas minhas bancadas de trabalho. E depois vou trabalhando com a cor, para tentar visualmente dar algum equilíbrio. Este é um formato maior, mas dentro da mesma técnica
12 trabalhos mais pequenos que tenho na outra sala. E às vezes perguntam-me acerca das cores. Aqui, este trabalho, por ser um formato um pouco maior, é mais visível. Por exemplo, quando há um apontamento desta cor, quer dizer que é a minha casa. É um prédio do século XVIII, desta cor. E quando eu crio um jogo espacial que pode representar as estruturas dos prédios ou o tal planeamento urbano, eu, nesse espaço, de forma abstrata, por vezes coloco um pormenor desta cor, que é como se fosse o meu prédio ou a minha casa, dentro desse tal espaço imaginário, assim como alguns daqueles mais pequeninos também têm um pormenor de uma linha desta cor. Bom, em relação a este trabalho, é em papel e foi como complemento destas duas séries. Em termos de técnica, apesar de ser em papel, mas também é como os trabalhos em vinil ou como as telas, uma pequena diferença, que é o fundo tem uma tinta mais brilhante, porque quando eu penso em termos de estruturas, ou as séries anteriores que eu tenho vindo a estudar acerca de estruturas antissísmicas, como é que é a sustentação dos edifícios, o que é que está por baixo, aqui esta parte onde nós nos encontramos aqui da Baixa Pombalina, em que houve o terremoto de 1755, e temos esta construção e que temos os aterros de Lisboa, que é essa parte conquistada à água, sobre estacas, como outras cidades, como por exemplo de Veneza. E se virmos uma planta das estacas, quer a circularidade de algumas estacas, quer a repetição das estacas, em termos de planta, eu fiz este trabalho como consequência dos outros que já tinha vindo a fazer, e essa tinta mais brilhante é também uma metáfora em relação às estacas ou à água ou às construções dos aterros construídos aqui em Lisboa. E eu, no meu trabalho, nestes últimos anos, alguns dos desenhos, alguma dessa parte de investigação que vou fazendo, em termos destas estruturas de engenharia, interessa-me depois o desenho. Tenho essa preocupação de tudo ser impermanente, não é? Da terra mexer, mas depois tenho algum interesse ou fascínio pela parte do desenho das estruturas, e utilizo algumas depois no meu trabalho, claro que de forma completamente diferente. A minha representação acaba por ser diferente do que vou vendo, mas vem muito a partir daí. Aqui nesta exposição, talvez um misto entre as duas coisas, entre essa parte estrutural, planeamento urbano, mas com essa parte do estudo da circunferência, do desenho da circunferência, em que podia ter pegado numa planta originalmente circular de uma cidade, como depois de um pormenor de uma cúpula, e por repetição ir criando estes trabalhos. É uma representação também do que é que está por baixo. E em relação aos tremores de terra, dizia que tenho uma aplicação paga, que sei quando é que, ao segundo em todo o mundo, quando é que há um alerta de tremor de terra, e tenho essa consciência quase diária desta impermanência incontrolável, que tudo pode mudar num segundo. E isso acaba por se materializar um bocado no meu trabalho nos últimos anos. Portanto, esta parte mais geométrica, abstrata.